Fala galera, meu nome é Ricardo Rezende e hoje eu vou mostrar para vocês como trabalhar com dados variáveis no Photoshop. Tá? Para quem não sabe, dados variáveis é quando você tem um documento, né, que serve como base para receber determinadas informações que elas vão ser alteradas, né, diversas vezes. Né? Então, como exemplo, nós vamos ter aqui um crachá. É um crachá de empresa, né? Esses crachás de ponto, e ali nós teremos três variáveis, né? Que vai ser nome, função e a fotografia do funcionário. Então imagina você criar 50 arquivos diferentes, cada um com nome, função e funcionário distintos um do outro, né? Então seria extremamente trabalhoso, né? Criar 50, 100, 200, 500. Então, o nosso exemplo para aprender a trabalhar com dados variáveis no Photoshop vai girar em torno desse crachá. Mas no final, imagine as possibilidades, né? Aonde isso pode ser aplicado, né? Geralmente é aplicado em campanhas publicitárias personalizadas, crachás, que mais? Certificados, né? Tem uma série de coisas que isso pode ser aplicado. Com certeza, em algum momento, isso vai salvar a sua vida. Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que nós precisamos compreender é a pasta do projeto. Tá? Todos os arquivos que nós formos mexer nesse projeto, ele tem que ficar tudo numa mesma pasta. Tá? Então, eu tenho aqui o meu arquivo, que é o desenho do crachá em si, né, em Photoshop. Nós teremos um arquivo em Excel com os dados e as fotos dos funcionários. Eu recomendo que vocês coloquem essas fotos todas no mesmo tamanho e na proporção já adequada. Por exemplo, eu vou trabalhar com uma proporção de uma fotinha 3x4. Então, todas as fotos aqui estão seguindo meio que essa proporção de 3x4. Beleza? Eu posso deixar todas essas fotos aqui espalhadas dessa forma, como eu posso criar uma pasta. Imagens. Imagem. Não, imagens. E aí eu jogo tudo lá e assim fica mais organizado ainda. Tá? Então, por enquanto é isso. Ó. Nós temos uma pasta, tudo dentro da pasta do nosso projeto. Tá? Lembrem-se, nada fora. Tá? Então, nós temos aqui o arquivo do Photoshop com desenho do crachá. As informações, né, a listagem de funcionários com as suas funções e aqui uma pasta com as fotografias dos funcionários, beleza? Então essa é a estrutura da pasta do projeto. Agora vamos dar uma visualizada no arquivo em Excel. Muito bem, vamos lá aqui, ó. O que você pode notar? Que nós temos uma coluna para cada uma das nossas variáveis, né? E nós teremos como variável nome, função e imagem. Tá? Em nome eu tenho aqui nomes fictícios e funções fictícias, né? Que vai Ricardo 1, 2, 3, 4, 5 e aí vai até 12. E aqui as funções. Tá? Bom, a imagem, como nós colocamos numa pasta, né, chamada imagens, deixa eu ver aqui, imagens, nós vamos indicar para o Excel o seguinte, você vai escrever, né? Imagens, aí tá essa é a pasta, agora barra, vai digitar exatamente da forma que está nomeado o arquivo, tudo minúsculo, underline 1, e vai colocar a extensão do arquivo, que no meu caso é um JPEG, tá? Então, e aí você vai fazer com todas as fotos. Beleza? Imagina se você tem 500 fotos. É complicado, hein, meu cara? Mas é bem melhor do que você fazer 500 arquivos, né? Até porque tem formas que não cabe falar agora de você conseguir essa listagem de arquivos e depois colar aí bonitinho, beleza? Mas isso deixa para uma próxima vez, que isso já foge um pouco da nossa ossada aqui. Bom, continuando. E aí eu tenho essa coluna que não é bem uma variável, né? Ela vai ser uma condição. É para eu mostrar para vocês um comandinho que tem lá na frente, como é que ele funciona. Tá? Então, eu vou chamar essa coluna de mostra underline imagem. Isso aqui é para eu fazer com que uma dessas variáveis fique já pré-configurada como visível ou invisível. Se você escrever true,
ela ficará visível. True é verdade. Se você escrever false é falso, ela ficará pré-configurada como invisível. E isso lá na frente você pode mudar. Eu só estou colocando essa coluna para mostrar para vocês a funcionalidade de uma caixinha que a gente vai ver daqui a pouco. Beleza? Então, voltando, ó, essa daqui são as nossas variáveis, nome, função, imagem. Isso aqui é para eu mostrar para vocês como é que funciona. Não encarem isso como uma variável, tá? E, assim, muita atenção com o nome dessas variáveis, com o nome nessas primeiras linhas, porque exatamente do jeito que você digita aqui, você vai digitar lá na frente, tá? E é muito importante que o nome dessas variáveis comecem com uma letra, um sublinhado ou 2 pontos. Os nomes eles não podem conter espaços, caracteres especiais, exceto ponto, hífen, sublinhado e 2 pontos. Tá? Então, se você for escrever, por exemplo, imagem do funcionário, teria que ser imagem underline, entendeu? Do funcionário. Assim vai, não pode ter espaço. Tá? Escrevam da forma mais simples possível, para não dar problema, porque o Photoshop ele é bem rígido com esse arquivo. Outra coisa, você não pode ter dados em branco. Assim, por exemplo. Porque na hora que você fizer a importação do arquivo, ele vai falar, ó, a linha 5 está faltando um dado. Tá? Então, se você deseja que isso não seja exibido, essa função aqui de você esconder e exibir, ela existe também para suprir essa necessidade. Tá? Bom, a coisa vai ficar mais clara lá na frente. Preparou seu arquivo bonitinho, está certinho? Então vamos lá. Salva a sua planilha como Excel mesmo lá na pasta de projeto, tá? Mas não é isso que vai entrar no Photoshop. Você salva essa planilha para caso você precise alterar, vai ficar mais fácil, tá? O arquivo que vai ser importado pelo Photoshop é um arquivo de texto. Então vamos lá, arquivo, salvar como. Escolhe a pastinha do nosso projeto. E o arquivo que vai ser importado pelo Photoshop é texto separado por tabulações. Muito importante, é texto separado por tabulações, beleza? Então, dá um salvar. Se fizer qualquer pergunta boba, dá um sim. Fechou. Agora vamos para o nosso crachá. Então, como nós somos seres organizados, né? Você vê aqui, esse aqui é um meu crachazinho de exemplo, só para a gente aprender aqui. E eu tenho essa porrada de camadas aqui fora. Somos pessoas organizadas, certo? E antes da gente começar a aplicar, mexer com o comando de variáveis no Photoshop, primeiro a gente precisa dar uma organizada nas camadas. As camadas que compõem a arte do meu crachá, eu posso, por uma questão de organização, agrupá-las, ou eu posso converter elas em objeto inteligente. Eu acho mais prático e mais organizado converter ela em objeto inteligente. Tá? Vou chamar aqui de crachá. Agora eu vou inserir dados de exemplo. Tá? Então, primeira coisa, eu vou inserir o nome da pessoa, que vai ser Ricardo Rezende. Eu vou colocar aqui uma corzinha. Tá? Eu vou deixar formatado aqui, ó, nessa fonte, na Frutinger LT 65 Bold, tamanho vamos arredondar para 18. Eu quero que fique todo mundo caixa alta, certo? E agora eu vou fazer o da função. A função vai ser designer gráfico, só que eu quero essa fonte menor. E eu também quero que não esteja nenhuma formatação aqui de estilo como caixa alta, versalhes, sublinhado, o que for. Eu quero do jeito que eu digitei. Vamos lá. É o seguinte. Essas duas camadas de texto que eu criei, lembrando que assim eu deixei já o alinhamento como centralizado, tá? Isso é importante. No caso da minha arte, a formatação que eu deixei em cada uma dessas camadas, ela vai ser obedecida. Então, quando entrar os dados, independente de como eles foram digitados, essa é a formatação que vai permanecer.
É claro que se lá tiver digitado tudo maiúsculo, na hora que ele entrar aqui no função, ele vai ser digitado, vai estar aqui daquela forma, tudo maiúsculo. Porque eu não formatei nenhum tipo de estilo aqui, de caixa alta, tudo caixa baixa ou o que for. Tá? Mas o importante é que vocês saibam disso. A formatação que estiver aqui nas camadas vai permanecer, beleza? E agora vamos criar o espaço da nossa foto, que tem que ser com uma ferramenta aqui de retângulo, configurada como forma ou shape, se vocês estiverem no inglês. Tá? Ela pode estar com a cor que for. Esse meu retângulo ele tem a proporção de 3×4, então eu vou desenhar aqui meio que no olhômetro um retângulo 3×4. A cor dele é independente, tá, galera? Então vamos só aqui. Pá. Já estava. Por uma questão de organização, vamos deixar o nome das camadas iguais aos nomes das variáveis que nós digitamos lá no Excel. Vamos deixar igualzinho, tá? Então aqui é imagem, aqui em Designer Gráfico é função e aqui em Ricardo Rezende é nome. Por que eu fiz isso? Porque vai dar errado na hora que eu importar o arquivo? Não, nessa parte não vai dar errado. Mas isso vai facilitar o nosso fluxo de trabalho, tá? Então, por isso a gente deixa igualzinho. E agora vamos começar com a mágica. Menu Imagem, Variáveis, Definir. Aí, nossa caixinha de variáveis, ó. Aqui vai começar a treta. Então, vamos lá. Aqui na seção Camada, você pode clicar aqui e vai acabar verificando o quê? Que o que está aqui são os nomes das nossas camadas. Né? Então, olha como você tem um arquivo organizado e bem identificado, vai facilitando o seu trabalho. Então, vamos primeiro mexer com o nome. Você coloca nome aqui, ele identifica que a camada nome é texto. Ela contém texto. Então, o Photoshop te dá aqui duas possibilidades, né? Que é visibilidade e substituição de texto. Marquem substituição de texto e aqui é muito importante, coloquem o mesmo nome digitado exatamente da mesma forma que vocês colocaram lá no arquivo em Excel, beleza? Bom, nome. Olha só, mais uma vez, como ter colocado o mesmo nome aqui da camada que está no Excel está facilitando o nosso fluxo de trabalho. Então, função, substituição de texto, porque é uma camada de texto, né? Função, função, exatamente da mesma forma. E imagem, olha só, ele identifica que essa camada é uma camada que contém pixel, né? Que contém algum tipo de imagem. Então, as opções já são outras. Então, vamos colocar aqui, substituição de pixel. Como é que era a coluna? Como é que a coluna dessa variável estava nomeada lá no arquivo em Excel? Como imagem, certo? E visibilidade, eu vou atribuir aquela coluna mostra a imagem à minha camada imagem. Então, mostra, underline, imagem. Exatamente do jeito que estava digitado lá. Tá? Calma que vocês vão entender. Em método, é só vocês deixarem o cursor aqui e dar uma lida na parte de baixo, ali em descrição, para entender o que cada uma dessas quatro fazem. Mas eu acho que para a maioria das situações, vocês vão utilizar ou ajustar ou encaixar. Né? Como as minhas fotos elas já estão na proporção, eu vou utilizar ajustar. Né? Nesse método, o Photoshop ele redimensiona a imagem para ajustar ela à caixa delimitadora que eu tenho e ao mesmo tempo preserva as proporções. Beleza? Sim, eu li ali a descrição. Pois muito bem. Aqui você pode continuar navegando pela seta, né? A camada crachá a gente não vai fazer nada. Ela é a base do documento, tá? As outras são as variáveis. Então, pela setinha preta aqui você pode ir navegando. Observem que onde tem asterístico é porque nós já alteramos. Então, estando tudo certo, eu poderia dar um OK aqui. Eu vou dar um OK. Tá? Vamos lá. Imagem, variáveis. Olha só, o conjunto de dados que antes estava cinza, agora ele já está habilitado. Por quê? O Photoshop ele guardou aquelas informações. Então, vamos lá. Conjunto de dados. Eu poderia, quando eu estava nessa parte aqui, dar próximo, dar na mesma, né?
Então vamos lá. Aqui eu posso fazer o seguinte. Eu posso criar um conjunto de dados com base no conjunto de dados que eu criei com aquelas variáveis. Ou seja, vamos clicar aqui, ó, conjunto de dados 1. Então eu tenho nome, função, imagem e o mostra a imagem, que vocês vão entender. Eu poderia aqui mesmo falar, ó, compras. Ricardo Rezende? Não, Renato. Aqui, ó, a imagem, vamos colocar uma imagem, entendeu? Eu poderia fazer isso, mas eu não vou fazer isso. Porque se eu quiser fazer 1 a 1, eu não estaria aqui. Mas é importante vocês saberem para que esse botão serve, tá? Então vamos vir aqui no importar. Vocês vão selecionar o arquivo, seleciona lá o nosso TXT, né? Nosso texto separado por tabulações, dá um carregar. Se tiver tudo certo com o que vocês configuraram na janela variáveis em relação ao que está no Excel, não vai dar aviso nenhum, sossegado, é só ir para frente. Tá? Então vamos ver aqui as nossas opções. Em codificação, sempre deixem automático. Tá? Deixa marcado a caixa substituir conjuntos de dados existentes, que qualquer coisa que esteja nesse arquivo ele vai substituir. Isso aqui é muito importante, ó. Usar primeira coluna para nomes de conjuntos de dados. Qual que era a nossa primeira coluna no arquivo em Excel? Era a coluna do nome, né? E lá tinha todos os nomes dos funcionários. O que ele vai fazer? Se eu deixar isso aqui em branco, ele vai criar assim, conjunto de dados 1, conjunto de dados 2, conjuntos de dados 3, conjuntos de dados 4 e por aí em diante. Cada conjunto diz respeito a um crachá. Então imagina que você tem que achar o crachá do fulano de tal. Meu, você vai chutando conjunto de dados 1, 2, 3, 4 até você achar? Não dá, né? Então se você marcar essa caixa aqui, ele vai usar os nomes dos funcionários que está na primeira coluna para identificar os conjuntos de dados. Vamos ver? Ok. Olha só. Os nomes dos funcionários. Tá? Se nós não tivéssemos feito isso, aqui está, conjunto de dados 1, conjunto de dados 2, e por aí vai. Beleza? Então, a sua variável, né, a sua informação variável que for aquela mais importante, que serve melhor para identificar, deixem sempre como a primeira coluna no arquivo em Excel, beleza? Então vamos lá, essas setas pretas aqui, elas servem para você navegar pelos crachás, vamos chamar assim, né? Então, ó, bacana. Vamos aqui, ó, crachá 5. Deixa aqui marcada a nossa caixinha visualizar, né? Então, olha, aqui na parte de baixo eu posso selecionar nome, mostra imagem, imagem e função. E aqui mesmo eu posso fazer correções. Por exemplo, eu quero o A maiúsculo. Pronto. Ó, A maiúsculo. Né? A imagem, vou deixar essa mesma. Agora vamos lá, mostra a imagem. Digamos que eu não quisesse essa imagem. Eu não quero imagem nenhuma, eu quero um negócio em branco. Então, invisível. Digamos que eu não quisesse a função do funcionário. Eu poderia ter atribuído esse mostra a imagem a variável de texto função, né? Ou a variável de texto nome, ou enfim. Isso aqui é só para vocês verem para que serve o visibilidade. Tá? Bom, aqui eu posso usar para criar mais um conjunto de dados. Tá? Eu posso vir aqui a qualquer momento e alterar o nome do meu conjunto de dados. Ó, por exemplo, 5, 5. Pronto, olha aqui, ó. 5, 5. Tá vendo? Ó? Alteradinho, bonitinho. Né? Então, eu só vou navegar aqui, ó, dar uma olhadinha, ó. Visível, visível, invisível. Ó, só vou dar uma alterada aqui, deixar tudo visível. Beleza? Então aqui, ó, de cada conjunto de dados, aqui vocês podem ver, né, os valores de cada variável. Tá? Bom, estando tudo certo, é só você dar OK. Mas antes de dar OK, eu vou te explicar um último botão, que é o botão aplicar. Por exemplo, vamos aqui, ó. Esse aqui, preto e branco. Se eu der um aplicar agora,
ele vai pegar essas informações desse conjunto de dados e vai aplicar literalmente nas camadas desse arquivo. Então, ele vai gerar um crachá em específico. Nesse momento, isso não é interessante, mas em algum momento pode ser interessante para você. Tá? Então, é isso que esse botão aplicar faz. Bom, terminamos o nosso trabalho aqui. Deixa eu voltar aqui e deixar 5 mesmo, tá? Só para ficar bonitinho. Dá um OK e nada acontece. Que maravilha, né? Fala, puta, cara, que droga. Então, como assim nada acontece? Calma, meu filho. Fique tranquilo. Acontece que o Photoshop, ele mais uma vez armazenou tudo que você mandou ele armazenar. Então ele sabe as variáveis, ele importou o arquivo, está tudo certinho. Você inclusive você pode voltar, fazer alterações e o que for. Né? Você pode aqui, ó, vir, ó, agora ele habilita aplicar conjunto de dados para você escolher qualquer um desses carinhas, desses crachás e aplicar no arquivo. Tá? Mas vamos dar a nossa missão por encerrada aqui. E agora vamos transformar todo esse mandatório, né, todas essas configurações nos arquivos, beleza? Agora é simples, hein? Menu Arquivo, Exportar, Conjunto de dados como arquivos. Vamos lá, olha que bacana. Selecione a pasta para ele salvar os arquivos. Eu vou selecionar. Vai ser no crachá e eu vou criar uma nova pasta chamada PSD. Beleza. Conjunto de dados. Eu posso escolher um para fazer um específico ou deixar que todos sejam feitos. Eu quero que todos sejam feitos, óbvio. E aqui eu tenho diversas opções para nomear os meus arquivos. Tá? Eu quero que o Photoshop ele faça o seguinte. Que ele vá nomeando os arquivos da seguinte forma. Ele coloca crachá, hífen, mais o nome do conjunto de dados. Lembra que lá atrás a gente marcou aquela caixinha usar a primeira coluna para dar o nome do conjunto de dados? Mais uma vez, olha a aplicabilidade dela aqui. Ele vai colocar mais o nome do conjunto de dados. Qual que é o nome do conjunto de dados? É o nome do funcionário. Então vai ficar como crachá, hífen, Ricardo Rezende 1. Meu, olha que trabalho organizado. Né? Você vai ter lá, no meu caso são 12, mas você vai ter 50, 100, 200 arquivos extremamente bem identificados. Né? Bom, não tenho mais nada para fazer, eu poderia aqui continuar enchendo linguiça. Depois do conjunto de dados, coloca um sublinhado, sei lá, coloca um numeral e por aí vai. Extensão do arquivo, eu posso deixar em caixa alta, caixa baixa, eu posso fazer ele ficar compatível com Mac, por aí vai. Mas enfim, dá OK e veja o Photoshop trabalhando por você. Acabou. Ele criou os 12 arquivos, ó. Vamos ver? Tá achando que eu tô mentindo? Tá aqui, ó. Vamos abrir um. Olha aí. Olha que da hora, né? Então, eu vou fechar esse arquivo aqui, ó. Não. Então, vamos aqui, ó. Os meus 12 crachás criados em segundos pelo Photoshop. Pensou se eu tivesse que criar um a um desse daqui? Né? Ia demorar um tempinho. Agora imagina 50, imagina 100. Né? Vamos pegar aqui, ó, Bridge. Área de trabalho, PSDs. Olha aqui, ó. Opa. Todos os meus crachás, ó, criados bonitinhos, beleza? Agora eu vou dar um bônus para vocês. Vamos dizer que todos os arquivos em PSDs, né, em Photoshop, não sejam os ideais para o seu trabalho. Que você tenha que mandar isso em um outro formato. Temos uma solução para isso também. Vamos voltar no Photoshop? Menu Arquivo, Scripts, Processador de Imagens. Aqui você vai indicar para ele aonde estão as imagens que você quer trabalhar. No meu caso, elas estão na pasta PSD, dentro da pasta do nosso projeto. Selecione o local para salvar as imagens processadas. Eu vou deixar no mesmo local.
E aí que tá, ó. Ele te dá 3 opções. Salvar como JPEG, salvar como PSD, isso não nos interessa porque já está, e salvar como TIFF. Eu vou deixar como JPEG, né? Eu acho que a qualidade vai até 12, né? E você pode fazer um redimensionamento aqui, né? Mudar a largura e a altura dele para outros valores em pixels. E pode ainda executar uma ação, né? Por exemplo, transformar o arquivo de RGB para CMYK. Só que aí a sua ação ela tem que estar previamente já feita, né? Armazenada no Photoshop. Isso aqui não vamos usar. Então tá tudo configuradinho aqui, tudo certinho. Veja mais uma vez o Photoshop trabalhando. É o meu gato. Tá reclamando aqui do horário. Então vamos lá, ó. JPEG. Todos os arquivos bonitinhos passados para JPEG. Bom, galera, esse foi o tutorial de trabalhando com dados variáveis no Photoshop. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá joinha aí, dá um curtir aí no vídeo, se inscreve no canal, que isso motiva, né, o projeto a continuar, e logo logo eu vou vir com mais tutoriais para facilitar a vida de todo mundo e mostrando alguns truques aí sobre o Photoshop. Beleza? Valeu, galera. Até mais.